pessoal, eu sou a professora Andrea e vim aqui para falar um pouco sobre as hipóteses de escrita na alfabetização, o pensamento infantil na construção do conhecimento. Minha ideia é trazer sugestões de atividades, principalmente para ensino remoto ou híbrido. Primeiramente, eu quero deixar claro quais são os objetivos desse vídeo, tá bom? Então, o principal deles é compartilhar um pouquinho das minhas experiências práticas, bem-sucedidas no processo de alfabetização durante meu trabalho, aí como professora desde 1994, é um tempinho já. Então, vamos lá. Não é ensinar sondagens de escrita, ok? E sim ajudar no planejamento a partir dos resultados delas. Não é apresentar abordagem teórica, e sim oferecer dicas práticas. Não é utilizar vocabulário técnico, mas também ajudar as famílias a compreenderem o processo de alfabetização enquanto contribuem com o ensino remoto ou híbrido. E não é falar de letramento, tá bom? Porque o letramento é uma coisa muito ampla, muito complexa, e o objetivo do vídeo é outro, é apenas falar do avanço nas hipóteses de escrita, ok? Dicas importantes aí para famílias e professores que estão começando agora, que ainda não tem muita prática, tá bom? Então, lá para as famílias. Habilidades como desenhar, colorir, recortar, colar, dobrar, resolver problemas durante jogos e brincadeiras e principalmente conhecer-se melhor, devem ser garantidas na educação infantil. Nessa fase, a leitura e a escrita serão trabalhadas, mas cuidado para não priorizarem demais esse conteúdo em detrimento de outras áreas importantes do estímulo cognitivo, tudo bem? Pouco estímulo por parte da família pode causar atraso na aquisição de habilidades. Da mesma maneira, o excesso de estímulo não compatível à faixa etária pode causar aceleração do pensamento e deixar a criança mais agitada. Eu acredito que não seja a intenção de vocês deixar a criança mais agitada. O primeiro ano do ensino fundamental de hoje corresponde à antiga pré-escola. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a criança tem até o final do segundo ano, a antiga primeira série, para se alfabetizar. Então, na realidade, o prazo de alfabetização é o mesmo de antigamente, até o final da primeira série, atual final do segundo ano. E aqui eu vou passar também lembretes para os jovens professores, aqueles que ainda não têm muita experiência. Os estudos do Emília Ferreiro são a base para sondagens de escrita eficientes e precisam seguir critérios mínimos. Ditar palavras de um mesmo conjunto, animais, frutas, etc. Começar por palavras polissílabas e ir diminuindo até a monossílaba. Pedir para a criança ler com o dedinho e analisar seu real levantamento de hipóteses. Ditar também uma frase para a confirmação da hipótese. O desenvolvimento cognitivo varia muito de criança para criança. Por isso, é mais importante planejar as aulas de acordo com as habilidades de seus alunos do que pela idade. Uma criança pode apresentar escrita alfabética aos 5 anos ou ainda estar na hipótese silábica aos 7. Lembre-se, as turmas costumam ser heterogêneas e ajustes podem ser necessários. Importantíssimo! Dependendo da hipótese de escrita da criança, algumas atividades são mais favoráveis para que ela evolua. Da mesma forma, algumas lições podem atrasar o desenvolvimento caso sejam oferecidas prematuramente. Vamos lá. Imagine uma escada do processo de alfabetização, onde cada degrau representa uma fase do pensamento da criança. Começa lá embaixo, pré-silábica, silábica sem valor sonoro, silábica com valor sonoro, silábica alfabética e alfabética. Então, vamos ver o primeiro degrau, que é a hipótese pré-silábica. Dentro deste degrau, ainda existem subfases do pensamento da criança. Na primeira subfase, a criança usa pseudoletras, que é ela imitando uma letra, né, que ainda não tem forma definida.
desenhos ou números para escrever, sem se preocupar com o número de símbolos que ela irá usar. Então, observe o exemplo da escrita da palavra apontador. Então, veja só. Aqui eu coloquei 2 exemplos da palavra apontador. Neste primeiro caso, a criança estaria imitando a letra cursiva que ela vê as pessoas que escrevem convencionalmente usarem. E nesse outro, ela tentaria usar símbolos aí mais parecidos com o que ela vê na escola. Tudo bem? Nos 2 casos, quando ela lê o que ela escreveu com o dedinho, ela vai fazer de maneira global, tudo junto. Então, ficaria apontador, apontador. Nessa segunda subfase da hipótese pré-silábica, a criança já utiliza letras, mas não se preocupa com a quantidade que irá utilizar. Geralmente, dá preferência para as letras de seu nome. Observe aqui o exemplo apontador. Quando lê o que escreveu, também faz de maneira global, tudo junto. Apontador. Dicas de atividades. Nessa fase, a prioridade é diferenciar as letras de outros símbolos e perceber que a escrita representa a fala. Para isso, podemos trabalhar a leitura diária de histórias infantis por um leitor, livros digitais ou clipes de músicas infantis com legendas em letra bastão, contar as vezes que mexemos a boca para pronunciarmos a palavra, traçado de letras iniciando pelo nome da criança e pelas vogais, com apoio de ilustrações. Atenção! Evite escrever linhas inteiras de letras sem contexto, tá bom? Isso não traz benefício para a criança. Observação. Nessa etapa, a apresentação formal de famílias silábicas, letra imprensa e letra cursiva é desaconselhável. Então, vamos ao segundo degrau da nossa escadinha. Hipótese silábica sem valor sonoro. Depois de perceber que as palavras representam a fala, a criança começará a refletir sobre a quantidade de pedacinhos que usa para falar cada uma, sem pensar no som equivalente. Exemplo ainda com a palavra apontador. Silábico sem valor sonoro, a criança vai ler da seguinte maneira: apontador. Olha a importância de pedir para a criança ler. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo semelhante em quantidade de letras, mas na hora da criança ler, ela lê globalmente, apontador. Neste caso, ela ainda estará na hipótese pré-silábica. Dicas de atividades. Nessa fase, a prioridade é fazer com que a criança reflita sobre o som de cada pedacinho. Então, podemos trabalhar leitura diária de histórias infantis, livros digitais ou clipes de músicas infantis com legendas em letra bastão, pseudo-leitura de textos de memória. O que seria pseudo-leitura? A criança passará o dedinho na linha, acompanhando o ritmo do verso e fazendo ajustes. Memorização das letras do alfabeto e seus sons, evidenciando principalmente as vogais. As melhores estratégias são o uso de músicas, jogos e outros recursos lúdicos, ok? Traçado de letras com apoio de ilustrações para associação. Lembrando, evite escrever linhas inteiras de letras sem contexto. Lacunados de vogais, circular o nome correto entre 3 opções com finais de vogais diferentes. Observação. Nessa etapa, a apresentação formal de famílias silábicas, letra imprensa e letra cursiva ainda é desaconselhável. Terceiro degrau, hipótese silábica com valor sonoro. Depois de perceber a quantidade de pedacinhos que precisa para falar cada palavra, a criança passa a refletir sobre o som correto de cada um. Pode iniciar utilizando as vogais ou já mesclar as consoantes. Exemplo ainda com a palavra apontador. Apontador, apontador.
dor. Nessa fase, como a prioridade é fazer com que a criança perceba que às vezes precisamos de mais uma letra para cada sílaba, para que ela avance podemos trabalhar leitura diária de histórias infantis, livros digitais ou clipes de músicas infantis com legendas em letra bastão, pseudo-leitura de textos de memória, onde a criança passará o dedinho na linha acompanhando o ritmo do verso, ordenação das linhas do texto de memória cortado em tiras, cruzadinhas com banco de palavras, lacunados letras iniciais e finais, estudo de listas de mesmo campo semântico, mesmo grupo de palavras, animais, frutas, etc. Observação. Nessa etapa, a apresentação de famílias silábicas em letra bastão pode ser feita de maneira informal, conforme a criança vai refletindo e apresentando suas dúvidas. Mas as letras imprensa e cursiva ainda são desaconselháveis. Quarto degrau, hipótese silábica alfabética. Conforme a criança vai adquirindo a habilidade de refletir sobre a escrita, ela começa a mesclar as hipóteses, ora escrevendo apenas uma letra, ora escrevendo a sílaba inteira. Nessa etapa, muita gente acredita que a criança está engolindo letras, quando na verdade ela está apenas com o pensamento em transição. Exemplos ainda com a palavra apontador. Apontador, apontador. Dicas de atividades. Nessa fase, a prioridade é fazer com que a criança perceba com segurança como as sílabas são formadas. Para isso, podemos trabalhar leitura diária de histórias infantis por um leitor, leitura de listas com sílabas simples e pequenos textos de memória pela criança, ordenação de textos de memória cortado em palavras, cruzadinhas com palavras mais simples, produção de frases e pequenos textos com intervenção. Observação importante. Nessa etapa, as famílias silábicas em letra bastão devem ser trabalhadas formalmente. A letra imprensa pode ser apresentada de maneira informal, mas a letra cursiva ainda é desaconselhável. Quinto degrau, escrita alfabética. Dentro desse degrau, ainda existem subfases no pensamento da criança. Primeiro, a alfabética não ortográfica, onde a criança se faz entender, mas ainda com erros de ortografia. Observe a palavra professora. Professora. Dicas de atividade para avanço nesse caso. Organização de letras móveis pré-determinadas para a formação de palavras. Cruzadinhas de palavras com sílabas complexas. Produção de frases e pequenos textos com independência e revisão com intervenção. E muita leitura. Observação. Nessa etapa, as famílias silábicas complexas devem ser trabalhadas formalmente. A letra imprensa já pode ser apresentada, mas a letra cursiva ainda é desaconselhável. Na segunda subfase da escrita alfabética, a criança já é capaz de escrever convencionalmente, mesmo que nas frases ainda apresente alguns erros ortográficos comuns. Então, olha aqui em professora, professora, mas na frase ela escreve: minha professora passou uma lição difícil. Dicas de atividades para avançar neste caso: muita leitura em letra imprensa, produção e interpretação de pequenos textos de maneira independente e revisão com apoio. Por que eu digo apoio? Porque na hipótese anterior teria que ser com intervenção. Só que quando a criança já está escrevendo convencionalmente, ela já consegue fazer algumas revisões de maneira independente. Tudo bem? Observação. Quando a criança já conseguir escrever convencionalmente e ler com fluência, será o melhor momento para ensinar a letra cursiva. Palavras de Emília Ferreiro.
Ler não é decifrar, escrever não é copiar. Espero de coração que eu tenha ajudado. No próximo vídeo, eu abordarei os processos mentais básicos para a aprendizagem da matemática. Até a próxima!